Agora eu quero mostrar pela ótica da inflação primeiro nesse período, e eu vou fazer a inflação ao contrário. Em vez de mostrar o índice de inflação e quanto que ele subiu, eu vou mostrar o quanto que a nossa moeda perdeu em poder de compra. Então, quanto que R$ 100 lá em julho de 94, hoje estão comprando, medido pelo IPCA. E esse é o primeiro gráfico, esse até é o gráfico que eu construí. Esse gráfico eu já fiz, já rodou bastante na internet, sem os devidos créditos, mas isso não importa, porque caiu na net, é público. Então, pessoal, depois eu vou compartilhar no Twitter também esse gráfico atualizado, mas deixa eu botar aqui na tela. Muito bem, então o que a gente tem aqui é a perda de poder de compra do real medido pelo IPCA. Nesse período todo, o real depreciou tanto que hoje ele compra apenas R$ 15 praticamente, R$ 14,94 do que ele comprava lá em julho de 94, quando começou o Plano Real. Esse é o tamanho da depreciação do poder de compra da nossa moeda e que é a melhor de todas nos últimos 100 anos. Se a gente compara esse mesmo gráfico com o dólar, então o mesmo período, julho de 94 até o momento, esse é o dado comparativo. Então o real $14,94 e $100 compram o equivalente a $55 quase em 2021. Se a gente fizermos a mesma comparação agora do dólar durante toda a existência do Federal Reserve, na verdade um ano antes, 1913 até agora, o Federal Reserve começou a operar em 1914, a gente vê como o próprio dólar também foi bastante dizimado em termos de poder de compra nesse século. E é o que eu boto aqui na tela. Então o dólar hoje, maio de 21, compra apenas R$ 3,65 do que comprava lá quando começou, um pouco antes de começar o Federal Reserve em 1913. Esse é o nível de depreciação da moeda americana. Agora, o ponto que eu acho que é interessante também a gente comparar é o que eu comecei falando no vídeo, que quando a gente compara a nossa moeda com Cruzeiro Real, Cruzeiro, Cruzado Novo, Cruzado, Cruzeiro, Cruzeiro Novo e vamos voltando, é impressionante o quanto nós melhoramos e o quanto que hoje nós temos de moeda minimamente saudável, ou que pelo menos permite uma estabilidade de poder de compra, certamente muito melhor do que foi lá então. Naquela época, isso era 85, 86, e eu lembro que eu ganhava semanada, não era mesada, era semanada. E eu, me achando esperto, pensei, pô, vou poupar o dinheiro e consigo comprar mais coisas. E aí, juntei algumas semanadas, acho que umas 4, 6 semanas, e aí numa dada semana eu fui lá com meu dinheiro no bolso, cheguei pra comprar o que eu queria, o cara olhou o dinheiro, não, isso aqui não compro mais nada. Imagina, essa experiência, o que ensinou pra uma criança de 5, 6 anos? Não poupe. Não poupe. Torre tudo. Cara, recebeu o dinheiro, gasta. E é exatamente o que acontecia naquela época. A gente falou no começo da nossa conversa aqui sobre as compras de mês, né? E realmente o pessoal fazia isso. Recebia o salário e tinha que gastar na hora. Porque se não gastasse, no dia seguinte ia comprar menos. A forma como a inflação vai se manifestando. A perda de poder de compra da moeda. Porque, claro, a população precisa se adaptar. Os fabricantes também precisam se adaptar, os produtores, e muitas vezes quase sempre acontece, num período mais inflacionário, o fenômeno que no inglês se chama de shrinkflation, que é a inflation com shrinking, ou seja, a diminuição do pacote dos produtos, o conteúdo dos produtos, com a inflação. Não temos uma expressão específica ou exata no português, uma tradução exata, mas é esse fenômeno em que o produto vai diminuindo de tamanho, ou seja, o conteúdo de uma barra de chocolate antes era vendida a 30 gramas, agora ela é vendida por 20 gramas apenas, mas o preço permanece o mesmo. Essa é uma forma também que a inflação se manifesta, e são os produtores tendo que se adaptar para tentar não diminuir tanto as vendas, e passar uma impressão que pode ser interpretada como a sacanagem do produtor, ele tentando se aproveitar e tá mascarando aí o aumento de preço. Isso pode, infelizmente, ser erroneamente interpretado como uma sacanagem do fabricante. Mas não é um problema do fabricante e não é culpa dele. Isso é culpa, novamente, da perda de poder de compra da moeda. Inflação é culpa do governo, não é do produtor, não é da população. E essa é uma forma de lidar com a inflação. E não é a única. A outra
é, por exemplo, utilizar produtos de menor qualidade ou mais baratos. Por exemplo, aquele sanduíche que era vendido com um presunto da menor qualidade com um queijo emmental que é importado da França. Não dá mais. Agora esse mesmo sanduíche vai ser feito com um queijo mussarela ou um queijo Minas, algum substituto mais barato, para que o produtor daquele sanduíche mantenha o mesmo preço ou não tenha que aumentar tanto. É assim que a gente precisa lidar com a inflação, mas eu repito, a inflação não é culpa do empresário, não é culpa do consumidor, é culpa do governo e não importa qual seja o governo, é do governo em sentido amplo e ao longo dos anos e não um governo em específico. Como a inflação afeta nos resultados das empresas? Esse é um assunto complexo, mas a inflação afeta de várias formas. Primeiramente, até pode turbinar as receitas, as vendas da empresa, porque aumenta o preço dos bens que uma empresa esteja vendendo. Claro que varia de empresa para empresa, do setor e de quão distante do consumo final ela esteja, mas pode impactar as vendas, aumentar a lucratividade no curto prazo, mas depois que aquela nova oferta monetária vai se infiltrando por toda a economia, impactando todos os preços relativos, chega um momento em que a economia atinge um novo equilíbrio, no novo patamar de nível de preços, depois de toda aquela expansão monetária, a inflação, e os custos também das empresas vão sendo impactados pela perda de poder de compra da moeda. Então chegará um momento em que aquela inflação que num primeiro momento poderia até ter sido beneficial, depois já não faz a menor diferença, pelo contrário, pode até trazer mais prejuízos, pode trazer conflitos sociais entre empregadores e empregados que começam a exigir as demandas de aumento de salário, e também tem um problema de a própria contabilidade de não conseguir dar conta da inflação, não conseguir contabilizar adequadamente a inflação. E claro que depende de nível de inflação, mas isso pode até levar ao consumo de capital pelas empresas em uma economia. E eu falo consumo de capital, não de capital dinheiro, mas sim capital de bens de capital, de fábricas e tudo mais. Então a inflação realmente é muito prejudicial para a economia. E o grande êxito do Plano Real foi justamente conseguir atacar a essas causas da expansão monetária. É controlar o déficit fiscal, foi o saneamento dos bancos estaduais e dos bancos federais também, mas sobretudo os estaduais, que era uma fonte de grande emissão monetária. Foi também depois controlar a política cambial, por evitar a constante depreciação de moeda, injeção de liquidez para tentar controlar a taxa de câmbio. Enfim, era realmente uma atrapalhada atrás da outra e nenhum controle sobre a expansão monetária. E é por isso que é preciso controlar o déficit fiscal, é por isso que é preciso controlar a trajetória da dívida pública, porque se isso sai do controle, cedo ou tarde, nós voltamos para um cenário tipo década de 80, tipo década de 90. Então começa sim com o controle orçamentário, começa com o controle fiscal, para evitar que o poder de compra da nossa moeda seja dizimado. E a equação do PIB, né, Produto Interno Bruto, que é a atividade, a produção de uma economia, é o consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais exportações, menos importações. Esse é o PIB. Esse é o cálculo do PIB. Mas se o governo constrói um hospital, esse dinheiro que o governo colocou no hospital, ele entra nessa conta como? Tipo positivo? É positivo? Mas não faz sentido isso. Mas eu sei, mas é exatamente isso. Mano. Tá, então se o governo constrói uma escola, ele coloca no PIB como... Estamos com mais dinheiro, é isso? Sabe o Itaquerão, o Mané Garrincha lá de Brasília? Isso foi investimento do PIB. Mas aí contou lá como PIB. Todas essas obras são superfaturadas, porra. E prestam para alguma coisa? Então, esse é o primeiro ponto. O PIB nem mede qualidade, sim quantidade. Verdade. E outra, que é por isso que eu digo que a teoria é importante. E essa é uma crítica dos austríacos à própria equação do PIB, que é defeituosa, mas é a melhor que nós temos para medir a produção de uma economia. Primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então, na ótica dos austríacos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisou tirar de alguém. Ele tira do João para dar para o Zé. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo, ele seria neutro. Mas o governo, a gente sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito ao teste de lucros e prejuízos, ele gasta dinheiro, não está nem aí, foda-se, tributa mais e gasta.
Então, na verdade, esse gasto que ele está fazendo, tirando de alguém para gastar em alguma outra parte, há sempre um desperdício nisso. Então, o gasto do governo, na verdade, ele é destrutivo. Ele dilapida a riqueza. É pior do que ser neutro, ele dilapida a riqueza. Então, se a gente olhar a equação do PIB, o governo, na verdade, nem deveria fazer parte dessa conta. Ou ele estaria tirando riqueza e não agregando riqueza na economia.